Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. Você acha que o tempo está passando mais rápido, voando mesmo? Esse ano teve Copa, tem eleição e nessa correria toda nós pedimos uma pausa para falar de momentos importantes que ficaram lá atrás, no passado, e não podem ser esquecidos. Um destes momentos é a luta pela democracia. Sabia que existem pessoas que nascem com vocação democrática? Olha, aqui a gente adora receber pessoas assim, viu? E o nosso entrevistado de hoje é um destes exemplos. Guaçu Pitteri é engenheiro agrônomo, sociólogo, foi deputado estadual, federal e prefeito de Osasco. E é um homem de resistência por natureza. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no Memórias. E resistência mesmo, porque eu sei que o senhor é o caçula de 10 filhos, então já aprendeu a ter resistência cedo, né, deputado? É um prazer estar aqui. Eu tenho uma grande alegria porque, afinal de contas, essa oportunidade nos traz lembranças, boas lembranças do tempo que eu passei por essa casa, no convívio dos funcionários, dos meus colegas deputados e da população que nos visitava. Sempre é a casa do povo, aqui o povo tem boa acolhida. Essa é uma tradição da Assembleia Legislativa. Eu não me ressinto de ter sido o caçula, não. O 10º filho de uma família de trabalhadores. Meu pai foi imigrante e meus irmãos, nós tivemos o início da vida lá no interior. E na época da Segunda Guerra, quando houve a crise das exportações, do café, do algodão, eles fugiram, como a maioria, daquela situação e vieram se estabelecer aqui em São Paulo, porque Osasco, à época, era distrito de São Paulo. Só muito tempo depois é que virou município. E se implantaram em Osasco e aí começamos a vida. É uma vida difícil. Por que difícil? Porque a família toda tinha tradição rural. Estava acostumada a trabalhar na roça. De repente vem para uma sociedade urbana e aí encontra as dificuldades normais da adaptação a um novo tipo de atividade fabril, industrial e também como viver num ambiente comunitário completamente diferente. E Osasco, naquele tempo, como a maioria a maior parte da grande São Paulo, da periferia de São Paulo, Osasco na verdade, não era nenhuma sociedade de cultura urbana nem de cultura rural. Era na verdade... Estava no meio termo. Uma coxa de retalhos com aspectos urbanos e aspectos rurais. Porque esse era o perfil da maioria das famílias que migravam e passaram a migrar intensamente naquela época. Mas o senhor cresceu em Osasco, então toda a infância foi lá? Foi, perfeitamente. Cheguei lá com 5 anos de idade. E aí foi onde vivi toda a minha infância e parte da juventude, antes de ir para a universidade e antes de ganhar a bolsa de estudos, que eu fui fazer mestrado em sociologia nos Estados Unidos. Mas antes e depois, a minha vida toda se transcorreu em Osasco mesmo. Essa questão do começar a estudar foi, inclusive, uma decisão de família, né? Conta pra gente, deputado. Me comoveu, porque família de imigrantes, as decisões eram tomadas em grupo, e geralmente na cozinha, que era o lugar mais amplo. Era na cozinha que depois das refeições se conversava, aos domingos reunia todo o clã, e nessas reuniões a gente trocava ideias, e daí a gente passava para comemorações e tal. Uma tarde eu estava em casa quando fui convocado para uma reunião. Uma reunião lá com os meus irmãos e meus pais. Na cozinha. Eu já
não gostei da ideia, porque criança, quando é convocada, é porque aprontou. E é para receber a demonstração. Só vai esperar o castigo. Castigo e coisa assim. E quando eu cheguei na cozinha, que eu vi aquele ambiente meio formal, eu digo, o que está acontecendo? O que será que eu aprontei de tão grave que precisa dessa formalidade toda? E aí, um dos meus irmãos começou a falar que fez uma pergunta. Você quer continuar estudando? Eu tinha terminado o grupo escolar. Você quer continuar estudando? Enquanto eu pensava um pouco, eu vi que os meus irmãos estavam todos interessados, e todos em pé, mas meu pai sentado. E percebi que aquela reação do meu pai, de muita tranquilidade e tal, mas mostrando uma coisa, que o velho imigrante não tinha perdido ainda o direito de sonhar. E a minha mãe estava um pouco atrás, com um pano de cozinha na mão, fazendo tarefas corriqueiras, simplesmente para disfarçar a sua tensão a respeito da conversa. Eu olhei para os dois e olhei para os irmãos e respondi que sim, que eu queria continuar estudando. Não sei se eu respondi tanto porque eu queria mesmo, ou se foi porque eu percebi naquele momento que a grande esperança e o grande sonho dos meus familiares era que eu continuasse estudando. De uma família inteira. Família inteira. Aí um dos meus irmãos falou que foi bom eu ter aceito, porque então seria ótimo que alguém estudasse, que eles iam fazer todo o esforço possível para que eu pudesse ter êxito, que a família era muito modesta, né? E que a professora tinha aconselhado a mãe para que eu continuasse estudando. Foi assim que meu pai falou umas poucas palavras, me lembrando que a tradição da nossa família de humildade, mas de muita honestidade e de muita solidariedade. Foi assim que, então, eu encontrei o meu destino naquela tarde, com 10 anos de idade. E aí o senhor estudou até passar na USP, o senhor se formou em agronomia na Exalc, em Piracicaba, e foi depois de agrônomo que o senhor foi para os Estados Unidos, é isso? Exatamente. Terminei a Luiz Queiroz e já estava trabalhando quando recebi uma bolsa de estudos, ganhei uma bolsa de estudos, para estudar numa das melhores universidades americanas, que é a Universidade de Cornell, no estado de Nova York. E lá eu fiz o mestrado em Sociologia. Quer dizer, o senhor levou a sério essa questão do estudo. O senhor devia ser um ótimo aluno, tanto que ganhou a bolsa. Ganhei a bolsa. E o peso dessa família toda nessa expectativa, o senhor levou junto. Eu sempre digo o seguinte, às vezes eu fico pensando, puxa vida, será que eu honrei e dignifiquei a esperança da minha família, que tanto se esforçou para que eu pudesse estudar? E eu penso que sim, mas eu podia ter feito melhor. O senhor sempre faz esses balanços assim? Será que eu fiz certo? Será que eu honrei? O senhor faz isso hoje? Você sabe quando, Viviane, que eu fiz isso com uma reflexão muito profunda, quando eu escrevi O Sonhar é Preciso. Quando eu escrevi esse livro... Vou mostrar aqui, o livro está aqui do meu lado. Esse o senhor lançou em 2008. Quando eu escrevi esse livro, tudo veio à memória, Então, você acaba se lembrando, se recordando, avaliando. E eu até digo que, quando eu estava escrevendo esse livro, eu tive até algum momento que eu tive vontade de parar, porque a emoção é muito forte. Grande. Teve momentos em que eu sorri e que eu chorei escrevendo o livro. Mas esse sonhar é preciso tem a ver com esse sonho do pai do senhor? Tem a ver com... Porque o senhor falou, meu pai tinha um sonho, eu vi que ele tinha o direito de sonhar ainda. É o mesmo sonho? Esse serve para vamos dizer assim, dentro desse contexto, e serve também num outro contexto, que eu também levei em consideração quando escolhi esse título. O outro contexto é o que se refere à nossa busca pela democracia.
Esse era o grande sonho da minha vida e da vida dos nossos, da vida da juventude e dos democratas desses anos tenebrosos da ditadura. Então, é dentro desse contexto também que eu coloquei: sonhar é preciso, sonhar com a democracia, com a liberdade, que era o nosso grande ideal. Mas essa vocação democrática que eu falei até na abertura do programa, o senhor percebeu nos Estados Unidos ou isso já tinha começado aqui no Brasil? Porque nos Estados Unidos o senhor começou a estudar política. Exato. Eu posso dizer que desde a infância eu sentia um certo, dentro de uma perspectiva mais, vamos dizer assim, inocente. Eu sempre pensava o seguinte: a política é o caminho mais curto para diminuir as diferenças entre os pobres e os ricos. E eu pensava, poxa, é na política que a gente pode encontrar um atalho para resolver os grandes problemas sociais. Desigualdade. Então, porque talvez em virtude da minha própria família, do ambiente em que eu vivia, ser um ambiente de muita dificuldade econômica e social, eu então tinha isso na cabeça. E esse ficou sendo um ideal. Mas tinha fome, deputado, na família do senhor, ou era só dificuldade? Olha, se há uma coisa que... O Tonka, o ex-deputado Tonka está aqui presente, tenho muita alegria de vê-lo aqui. Ele deve ter lembrança também da infância dele. E é uma coisa que os imigrantes italianos, a família italiana sempre procurava investir, era na alimentação. Então, fome física, não. Mas fome de cultura, fome de direitos sociais, isso claro que isso também a marca. gente sentia moradia muito pobre, a gente sentia naquele ambiente que as coisas não eram justas, que a sociedade tinha que passar por uma mudança. Agora, muita gente, quando eu digo, eu comecei a ter essa vocação política, ou esse pendor, essa inclinação para a política, já quando era criança, muita gente pensa que na minha família havia política. Não havia nenhum político. Mas havia muita discussão política, muito debate político. Os meus irmãos mais velhos, eles não... cada um tinha a sua preferência e discutiam de maneira veemente e apaixonada. Aquela cozinha devia ser uma loucura, todo mundo falando ao mesmo tempo. Veemente, ainda mais italiano, veemente, apaixonada. E aquilo foi, logicamente, me despertando. E uma das coisas que eu me ressinto até hoje é que, às vezes, eu queria dar meu palpite para dizer que eu também estava preocupado. E ninguém me dava bola. Ah, mas aí o senhor era o caçula, aí tinha diferença, aí não tem jeito. A criança não é ouvida, né? Então, mas eu, por causa desse ambiente de muito debate político, eu creio que foi daí que eu despertou em mim esse desejo de participar da política. E quando o senhor estava nos Estados Unidos estudando sociologia, como é que estava o cenário do Brasil? O que a gente vivia aqui nessa época? Olha, quando eu estava lá, o Jânio Quadros renunciou à presidência da República. E aí foi o começo de vamos dizer assim, do golpe que estava sendo gestado. O pano de fundo do golpe começa quando Getúlio Vargas se suicidou. Já naquela época, o golpe estava em gestação. E quem tem lembrança dos partidos mais antigos, a UDN, o PSD e o PTB eram os partidos fortes. PSD e PTB sempre lideravam as eleições. E a UDN era um partido forte, mas não chegava ao poder em nível nacional. Então, daquela época começou a haver ensaios de golpe. Quando o Juscelino foi eleito, já houve uma tendência para isso. Quando o Jânio renunciou, aí a coisa se tornou muito mais intensa. E depois nós conhecemos todos aquele episódio do Jango, né? Que era o vice-presidente, assumiu no lugar do Jânio, ficou presidente constitucional, com todas aquelas restrições que fizeram, né? Para assumir, ele foi forçado a aceitar, ou
parlamentarismo. E depois houve o plebiscito e houve uma reversão do parlamentarismo para o presidencialismo. E isso, durante o mandato do João Goulart, o golpe foi em abril, 1º de abril de 64, então o Jango foi afastado do poder. Mas isso vem de longe, essa história vem de longe. E lá dos Estados Unidos o senhor acompanhava? Acompanhava. Naquele tempo o Brasil não tinha a presença que tem hoje no cenário internacional. E me chamou a atenção, e eu procurava no New York Times, por exemplo, que é o jornal mais, vamos dizer assim, internacional dos Estados Unidos, pelo menos Nova York, onde eu estava, eu abri, encontrava pouca coisa. De repente eu vejo uma manchete pegando a página toda, na primeira página, Jânio Quadros renunciou. Então eu falei, poxa vida, e foi um choque, porque mesmo os que estavam aqui não contavam com essa perspectiva. Geral. Né? Foi. Deputado, vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco eu queria que o senhor contasse sobre essa volta dos Estados Unidos e aí, agrônomo, sociólogo, como é que o senhor se tornou prefeito e como é que o senhor veio parar aqui na Assembleia. Daqui a pouquinho a gente volta com mais memórias. Não sai daí, até já.